Esse é o quarto episódio da nossa série sobre o dumerismo. E é importante pontuar algumas coisas antes de começar. Estava falando hoje mais cedo com a Thelma. E Thelma começou com uma péssima impressão dessa coisa toda, né? Acho que esse nome dumerismo também não ajuda nada, né? Parece uma coisa de maluco, uma coisa muito diferente. Colapsismo pode ser uma alternativa melhor, né? E outra coisa é que, por que a gente está no quarto episódio? Porque a gente pegou a entrevista do professor Elliot Jacobson e a entrevista tinha 30 e tantos minutos, e à medida que a gente foi comentando em cima, a coisa foi ficando gigantesca. A gente teve simplesmente que fatiar, porque ninguém aguenta, ninguém merece. Alguns desses episódios estão com mais de 30 minutos, imagina se a gente deixasse inteiro. Tem um problema aí que, à medida que a gente vai indo para parte 2, parte 3, parte 4, eu tenho a impressão que muita gente vai ficando assustada e vai parando de ver, né? Então a audiência da parte 1 foi legal para os nossos padrões, foi acima da nossa média, da parte 2 também. A 3 já teve problemas. Eu acho que teve gente que se assustou na hora que o Danilo abriu o episódio. Bem-vindo ao canal Ambiente e Cidadania. Temos agora o terceiro vídeo sobre introdução ao dumerismo. Dizendo que era a terceira parte, a pessoa falou, nossa senhora, talvez ela tenha ido ver a primeira e a segunda, né? Por isso que a terceira ficou um pouco para trás. Mas é importante destacar que a gente simplesmente pegou a entrevista do professor Elliot e cortou em pedacinhos, né? Os títulos também não tem muito significado. Os títulos são coisas marcantes que foram ditas em algum momento daquele pedacinho, né? É isso. Vamos continuar a ouvir a entrevista do professor Elliot Jacobson. Ah não, ainda falta a parte das cartinhas dos leitores. Eu juro que eu vou ser bem rápido hoje. Começando pelo Vitor. Vitor me pediu que mostrasse algumas fontes das coisas que ele falou sobre a China, né? Tá, esse primeiro gráfico mostra a China em vermelho, né? É uma sequência de anos, e a gente tem a diminuição nos acidentes de trabalho comparando China e Austrália, né? Então a Austrália é um país onde você tem direitos trabalhistas de padrão europeu, né? E a China era um horror, mas vocês veem que a China vai melhorando rapidamente. Aqui uma outra matéria que saiu no estado de São Paulo, que diz: a China está vencendo na energia renovável, mas o uso do carvão também cresce e levanta preocupações. É isso, a China, que cresceu aos trancos e barrancos, cresceu como pôde, agora está querendo se civilizar, né? A China não quer ser o país mais sujo, nem o país mais injusto, e ela vai evoluindo para uma situação de normalidade, que significa ficar na média ali dos outros países, né? Não em números absolutos, porque a China é gigantesca, então ela sempre vai emitir mais do que os outros, mas se você pegar em proporção à população ou em proporção à economia, a tendência é que a China vá limpando a sua indústria. Mas isso não livra de forma alguma do colapso ambiental, porque a gente só faz com que aquilo que os outros países estão fazendo de errado, a China faça igual, né? Então a concentração de CO2 na atmosfera continua crescendo e vai chegar um ponto em que a gente vai começar a ter esses colapsos em série, né? A savanização da floresta amazônica, o derretimento do Ártico, você tem correntes marítimas, né, como essa do Atlântico, agora está sendo muito falado, está saindo muito na imprensa, que podem parar de uma hora para outra, causando consequências bastante imprevisíveis, né? Enfim, colapso ambiental que leva ao colapso da civilização. Então uma pessoa que se chama UserZW2CV, não tem como identificar, ele diz: essa palavra dumerismo deve ser muito nova, pois nem o Google conhece.
O Danilo respondeu: de fato, o termo é relativamente novo, até mesmo em inglês, e ainda não tem uma tradução estabelecida em português. Exatamente. Então, Thelma, por exemplo, prefere colapsismo, né? Exatamente. Aí Danilo fala: pensamos em usar o colapsismo. Aí o Vitor, né, que vocês já viram aí antes, ele fala: olha, Danilo, eu prefiro o catastrofismo, por uma questão particular minha. Colapsismo, às vezes, falo sem querer calopsismo, que parece aquele periquito. Vitor. Não, eu entendo, eu também, às vezes eu fico... Calopsita, né? É calopsita o nome do periquito, mas aí eu sinto muito, porque o catastrofismo é diferente. Você pode ter catástrofes em várias regiões do planeta e não ter o colapso da civilização, né? Então é colapsismo mesmo. Vamos treinar a língua, vamos usar, porque é importante falar sobre colapso da civilização, né? E essa é a bandeira do colapsismo. Lenor Aquiles escreveu: oi Danilo, Rodolfo, pessoal do canal. Cheguei aqui no canal tem pouco tempo e acabei de assistir os 3 vídeos do colapsismo, do merismo entre parênteses, em sequência. Uau, parabéns. Sinceramente me sinto meio perdido ainda na questão do que fazer em relação a tudo isso. Pois é, cara, estamos todos perdidos. E o legal de você ser um colapsista é que você não se sente na obrigação de passar receita para os outros, né? Porque você não quer liderar nada, né? Eu tento mudar algumas atitudes, ótimo. Admito que não sei se adianta algo. É o que o professor diz, né? Se você plantar mais flores, nós teremos se você plantar, cuidar de mais, garantir que você tenha mais uma flor por mais um dia, nós teremos mais flores, mas não teremos mais dias, né? You know, the sort of pinnacle theme to this activism is this saying that if I can preserve the beauty of one flower for one more day, then I've done enough, right? Just go out today and think how you can help one flower survive one more day. And if we all did our part, we'd have a lot more flowers, but we're not going to have a lot more days. Yeah. Se cada puder preservar a beleza de uma flor a mais por um dia a mais, né? Esse é o lema de vida dele, né? Outro pergunta: e aí, o que se todo mundo fizer isso? Ele vai falar: não, nós teremos muito mais flores, mas não teremos muito mais dias. So it's just a terribly sad time. But you know, there's this sort of weird paradox. And this was a Harvard study that was 2017, 2018, where they said that, you know, when you preach hope, when you preach that optimism, that we can fix this, that we can do something, then what ends up happening is that people think, well, that means there's somebody fixing it. There's somebody doing it, right? That means I get a free pass. I don't have to do anything because, hey, if we can fix it, great, it's being fixed, right? Entende, então, como que o otimismo irracional pode ser perigoso? Né? Muita gente aqui, como mais tem, né, aqui na nossa sociedade, a gente que é otimista sem motivos, né? Fala: não, o aquecimento global está acontecendo, mas eles vão resolver. Eles vão dar um jeito. O homem chegou na Lua! Imagina, um macaco saiu daqui e chegou na Lua. Não é possível que não vai resolver o negócio de gás carbônico. Você pode espalhar espelhos pelo planeta inteiro e refletir a luz e esfriar o planeta. Olha que ideia boa. Tem várias outras ideias, né? Mas não vai funcionar. Eu não creio nisso, né? Então o otimismo injustificado pode te levar para uma inação perigosa. So hope actually is disinviting for people to be activists. It actually sort of numbs people to activism.
And it turns out that the doomer message is the message of activism. It is the message of go out and do stuff. You know, like a friend of mine who just... Então, o doomerismo é a mensagem do ativismo, perfeito, né? Porque eu me considero um ativista, né? Um ativista ambiental, né? E o otimismo te tira do ativismo, né? Então, muito interessante isso. Creates a farm, you know, and his activism is let's grow some food and let's you know, find places to donate this food. I mean, that's activism, right? And that's not what a depressed person does, is say, hey, let me find a way to spend my summer growing food so I can give it away. Mm-hmm. So yeah, I am 100% behind the notion that the reality of where we are right now as a species and in the history of humanity sort of should propel us towards activism, but activism as a humanist, right? Not activism as I'm going to fight big oil, or I'm going to, you know, work for this political candidate, or I'm going to go plant more trees, or, you know, I'm going to go glue my hands to a famous painting in a museum. That's not the kind of activism, right? Activism is saying, I'm going to go volunteer for the wildlife rescue and help them, you know, clean the bird cages, right? Então vamos prestar atenção em como ele define ativismo, né? Ele fala, não é tacar sopa de tomate na Mona Lisa, né? Ele ficou puto com essa história, né? Com razão, né? Ativismo que ele está falando vamos plantar umas árvores, né? Vamos cuidar das aves marinhas que estão sujas de óleo, vamos limpar. É por aí, né? Essa palhaçada de tacar sopa de tomate, sopa de abóbora, sei lá, na Mona Lisa não ajuda em nada. Enfureceu o professor Elliot, que é tão amante das artes e tão preocupado com o clima. I'm going to go help this nonprofit distribute food to needy people. You know, the activism means going right to the place where there is pain and hurt and suffering, and doing something right at that direct connection where you can see the difference you're making right there. Everything else is layers of abstraction away. You go fighting big oil, that is so many layers of abstraction away from what we're seeing on the streets, you know, even around here, right? That's miles away. But you go out on the streets and you give something to someone, or you help them with something, entirely different way to go through your life. And so that's what I preach. That's the activism. And that's what being a doomer has given me, is this comfort that I don't have to be political, this comfort that I don't have to worry about issues, that I don't have to engage in fights with people, that I don't have to be argumentative about things. I can let other people be right. I don't need to be right. I don't need to get into social media fights. I don't need to, you know, argue. I just act. You're definitely not the stereotypical crazy doomer. You know, I don't know that many doomers, but my experience, and I will say this with my climate casino, right? Because I do a lot of odds, is that I set my lines for my wagers. This is a weird world I live in. This is my history in the casino industry. Mm-hmm. I set my line for my wagers, assuming that all the doomers are going to make the worst. They're going to think it's going to happen worse, faster, quicker than it will. So, you know, I just put up a wager recently about whether I thought the world would break the Paris Agreement 1.5C in the year 2024. I'm getting about 80% people saying yes, right? And I don't think there's a chance we're going to break 1.5C, and that's like the year after next, right? And so I see this sort of among the doomer community, that there's this tendency to think it's going to be faster and worse and hard in the next just 1 or 2 or 3 years, and then it's going to be done. We're going to be dead in 5 years. Então essa parte é muito interessante. Ele diz que não quer ser líder de nada, ele não quer convencer ninguém, ele não se dá o trabalho, ele quer ser gentil com todo mundo de todo o espectro político, né? Se é direita, se é de esquerda. Não vai gastar tempo discutindo, porque não vai mudar nada mesmo. O colapso vai acontecer.
Aí o outro pergunta sobre a comunidade doomerista, né? Ele diz que não conhece muitos doomeristas, mas que alguns pensam que o colapso está bem ali depois da esquina, né? Ano que vem, 2025 não passa. Ele diz que não, que o colapso vai acontecendo em diferentes locais, em diferentes ritmos, né? Então eu estou aqui no meio da floresta, poxa, eu não acho que 2025, 2026 essa floresta não vai estar aqui, senão eu não estava nem fazendo essa trilha, né? Eu acho que nós temos aí algumas décadas pela frente de trabalho aqui antes da Amazônia colapsar totalmente, né? Então um problema dos doomeristas é que às vezes eles tendem a exagerar no colapso geral. Quero dizer, não exagerar e dizer que vai haver o colapso vai acontecer, né? Exagerar e achar que é logo ali, né? Que daqui a 2 ou 3 anos isso aqui já mudou radicalmente. Não, está um pouco além, pelo menos aqui onde eu estou. Aí tem mais uma questão bastante interessante, que é o fato dele falar que ele não conhece muitos doomers. Então, isso é bem interessante, porque tem a ver com a iniciativa minha do Rodolfo de trazer esse conhecimento aqui para... A gente encontrou pouca coisa, quase nada em português sobre isso, apesar do movimento já ter uns 2 ou 3 anos aí formatado, né? Que assim, você vê que ele não se coloca de forma alguma como um líder de algum movimento. Isso é muito importante, que os ismos, como o Rodolfo já falou aqui nesse vídeo, comunismo, né? Quer dizer, a gente sempre tende a se ligar, né, no movimento, como se identificar com ele a ponto de perder muitas vezes a essência dele. Então, eu não tenho a intenção de reunir doomeristas para algum tipo de movimento, mas assim, o meu sentimento ao ter contato com esse pensamento do professor Elliot é perceber que há outras pessoas, me localizar como pessoas que têm um pensamento parecido. Eu já conheci o Rodolfo, mas assim, saber que existe um movimento, entre aspas, relacionado a isso, foi bastante reconfortante para mim, e está me dando um sentimento bom de sentido, de olhar sobre o que fazer com essa situação terrivelmente triste que vivemos hoje, de um colapso de uma civilização causado pelos seus erros repetidos e avisados e conhecidos, e que é uma civilização que não consegue interromper a sua caminhada rumo ao precipício. We're going to have one ice-free Arctic and then it's doom. We're all over. And that's not how it's going to play out. It's going to be slow and painful and hard, and it's going to be just a terrific amount of suffering, and it's already beginning, you know, and you know, I think part of the reason I do this Climate Casino is I want to see people get it wrong. I want them to get it wrong so that they will understand that they are, as doomers, you know, erring on the side of too much doom, which may depress them, which may make them inactive. That really, when I set a line, I mean it. That I'm trying to get you to understand something about physics and reality here. Is it just human nature that we, as a species, humans tend to self-destruct? Is it human nature that humans tend to self-destruct? I think nature eventually conspires on all civilizations. You know, there hasn't been a civilization that's persisted yet through the eons. So ultimately, there is some reason every civilization collapses. I think this is the first time we're going to have global collapse of civilization. De novo, aqui nesse ponto, eu gostaria de repetir aquilo que eu falei sobre a questão de falar nenhuma civilização, todas as civilizações chegaram a um colapso. Não é bem assim, depende do que ele chama de civilização. Muitas civilizações foram destruídas por civilizações que depois chegaram ao colapso. Então, temos aí uma coisa a ser considerada, que precisa ser refletida. As civilizações que foram agredidas e que não agrediram, sejam de nômades coletores, sejam dos celtas que foram atacados pelos britânicos, pelos bretões, seja de indígenas brasileiros ou de latino-americanos que foram destruídos. Quer dizer, as civilizações, eu não sei se isso pode ser chamado de civilização, mas enfim, agrupamentos humanos vivendo de uma certa maneira,
nem todos colapsaram, quer dizer, todos terminaram, mas muitos deles foram destruídos por outros grupos agressivos e dominadores. Então fica aí de novo esse meu questionamento em relação a se essa natureza é do humano ou se existe no humano a possibilidade de uma relação diferente com o planeta que seja sustentável. Which means every civilization everywhere. There may be some holdouts, civilizations that make it longer, figure out how to adapt. I'm not saying that the whole planet's going to go extinct. And many of these doomers, they will tell you, oh yes, we will all be extinct in a couple of years. It's crazy talk, right? And it's the kind of talk that keeps you from being an activist, right? To think, oh yeah, live for today, do what you can today, enjoy, One of the things I often say is that one of the worst ideas humanity ever came up with is carpe diem, live for today. And the fact that that's preached in books and media and movies, right? And you hear people say it, carpe diem, live for today. That is the mentality of use resources. Então aqui detalhe importante, né? O professor faz uma crítica da ideia do carpe diem, né? Viva o dia, aproveite o dia. Ele está dizendo que o doomerismo pode levar a uma filosofia de carpe diem que ele considera fútil e destruidora, né? Não é assim, vou aproveitar já que vai acabar mesmo, bora pegar o carro, descer a serra, andar de lancha. Eu quero mais me divertir de uma forma irresponsável, sem pensar nas consequências para o planeta. Não é isso que ele está dizendo. Use resources, destroy your environment, buy toys, buy crap, do whatever you can do today to take as much as you can from the world for your personal gain. And that's the exact opposite. So when you hear carpe diem preached as somehow a slogan of enlightenment, like live for today, as if that should entitle you to abuse the planet, it's just the exact opposite of the philosophy that I have, and yet it is the philosophy of these near-term extinction folks, that hey, we're going to be dead in 3 years, let's live for today. So I don't know if that answers your question, but... And so some of us may survive. There might be a small percentage that... I'm not one to make percentage guess, but I do have a wager. My first wager is the population will still be over 8 billion in the year 2025. And I actually have somebody who thinks it's going to be under that, betting against me. And then I have a wager, I believe I'm betting the population will be under 4 billion by the year 2060. Então, ele é dos cassinos, né? Então ele não tem como prever como vai ser o colapso. Mas ele faz uma aposta, né? Ele acha que no ano 2025 a gente ainda vai estar com a população mundial acima de 8 bilhões de pessoas. Ou seja, vai estar tudo... Muita gente vai seguir morrendo por questões climáticas e tal, mas a população mundial não vai ser seriamente abalada. Mas que no ano 2060, 60, ali quando eu teria 88 anos, duvido que eu chegue lá, mas no ano 60 a gente já vai estar abaixo de 4 bilhões, né? Então a população mundial vai ser mais ou menos a metade do que ela é hoje, de acordo com a aposta dele, naquele ano em que vai se esgotando o prazo, o limite máximo possível da minha sobrevivência pessoal. Então se tudo der certo, quanto à minha vida pessoal, acompanharia a morte de mais ou menos metade da população mundial nesses anos que me restam. Você vê que
é motivo para ser triste, né? Quando ele fala que eu sinto uma imensa tristeza. Para saber mais e participar dessa luta radical pelos povos indígenas, a floresta tropical e a biodiversidade de modo geral, inscreva-se no canal, deixe seu like e comentário.